Pessoal, vamos agora iniciar aqui agora o nosso terceiro e último módulo em matéria de direito penal. Nós vamos trabalhar com medida de segurança e lei de drogas, tá bom? É importante que você visualize esses vídeos com o guia de estudos em mão, até para você ir fixando o conteúdo, respondendo as questões. Então, no decorrer do vídeo, você vai ver que a gente está respondendo as questões, é uma forma de fixação de conteúdo, tá bom? Vamos ler aqui a ementa sobre sanção penal, que é o tema correlato à medida de segurança. E diz assim, ó: à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável. Deste modo, mesmo em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável. STJ, terceira seção, no embargos de divergência no recurso especial 998-128, origem Minas Gerais, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27 de novembro de 2019. Olha para vocês verem, primeira observação. Terceira sessão, união da quinta com a sexta turma lá no STJ. Então é a pacificação de uma eventual divergência dentro do próprio STJ. Nós tínhamos essa divergência, a quinta turma tinha um precedente mais antigo, do começo, salvo engano, do final da década passada, salvo engano, de relatoria do ministro Félix Fischer, e nós agora, a sexta turma tinha outro entendimento. Foi unificado isso agora na terceira sessão, dentro do embargos de divergência. Vale aqui a observação para quem diz que eu gosto muito de direito criminal, não estuda processo civil, tiro no pé. O embargo de divergência aqui, salvo engano, constando no artigo 1034 do CPC, sendo utilizado dentro do âmbito criminal. Mas quem sou eu para chamar a atenção de alguém? Só observação. Primeiro questionamento para nós entendermos o julgado. Qual o conceito de sanção penal? Qual o conceito de sanção penal em suas respectivas espécies? A sanção penal nada mais é do que uma resposta do Estado frente à prática de uma infração penal. Então, um determinado indivíduo praticou uma infração penal, o Estado irá dar uma resposta a esse indivíduo. Qual a resposta? Sanção penal. Só que a sanção penal ela se subdivide em duas espécies: pena e medida de segurança, cada uma com o seu pressuposto. Enquanto que a pena tem como finalidade a retribuição do ilícito, a prevenção e a ressocialização do indivíduo, a medida de segurança tem como pressuposto a periculosidade do indivíduo. Qual a finalidade da medida de segurança? Cessar a periculosidade do indivíduo e tentar curar esse indivíduo através de um tratamento ou de uma internação, que é o que nós vamos adentrar aqui quando tratarmos das espécies de medida de segurança. Tá bom? Então visualize comigo. Sanção penal, gênero, subdivide em pena e medida de segurança. Tá bom? Pergunta número 2. A quais sujeitos é destinada a medida de segurança? Aos inimputáveis ou aos semi-imputáveis. O que é isso? O inimputável é o indivíduo que não consegue compreender o caráter ilícito de seu comportamento, tampouco se determinar de acordo com esse entendimento. Ou seja, é o indivíduo que não sabe o que está fazendo e mesmo que sabe o que está fazendo, não consegue ter um comportamento, ter o controle de seu comportamento dentro da determinada situação. Esse inimputável é o incapaz de forma absoluta, enquanto que o semi-imputável é o incapaz de forma relativa. Então ele tem uma capacidade parcial de entender o que está fazendo ou de se determinar de acordo com este entendimento. Tá bom? Quem é aplicado a medida de segurança? Inimputável ou semi-imputável. Lembrando que a semi-imputabilidade, a critério do magistrado, porque nós, depois da reforma de 84 do Código Penal, dada pela Lei 7.209, salvo engano, trabalhamos com o sistema unitário, também chamado de sistema vicariante, ou seja, ao inimputável, ao semi-imputável, o juiz deve aplicar a medida de segurança ou uma pena reduzida de 1 a 2/3. Tá bom? 3. Qual o procedimento necessário para se constatar a necessidade ou não da aplicação da medida de segurança? Instauração do incidente de sanidade mental.
é instaurado o incidente de insanidade mental. E se constatado dentro desse incidente que a época do fato, a época da prática, da conduta, ação ou omissão, o indivíduo era inimputável ou semi-imputável, a ele poderá ser aplicada a medida de segurança. Se o indivíduo era imputável, ou seja, tinha capacidade de entender o que estava fazendo, capacidade plena, eu ou você, aquele que consegue entender o que está fazendo, consegue se determinar de acordo com esse entendimento, a ele não é aplicada a medida de segurança, é aplicada uma pena, que é uma espécie de sanção penal. Tudo bem? Já respondemos a questão número 4, né? Quais as conclusões que o juiz pode chegar com um incidente, verificar se é imputável, inimputável ou semi-imputável. Para essas últimas duas, né? O semi-imputável e o inimputável, poderá ser aplicada a medida de segurança. Para o imputável, poderá ser aplicado a pena ao final do processo. Tá bom, pessoal? Quais as espécies de medida de segurança? Aqui para poder adentrar ou julgar. Quais as espécies de pena? Lembre-se, sanção penal subdivide em pena e medida de segurança. Quais as espécies de pena? A pena ela pode ser, nos termos do artigo 32 do Código Penal, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Mas quais as espécies de medida de segurança? Ela pode ser detentiva ou restritiva. Qual a diferença entre ambas? Na detentiva eu tenho uma restrição, melhor dizendo, eu tenho uma cessação da liberdade total do indivíduo. Então esse indivíduo inimputável ou semi-imputável, ele estará sujeito a uma internação na medida de segurança detentiva. Perceba que ele estará definitivamente detido. Por isso do nome, medida de segurança detentiva. Ele será internado em um hospital de custódia, sujeito a tratamento psiquiátrico. Enquanto que na segunda espécie de medida de segurança, a medida de segurança restritiva, esse indivíduo sofrerá uma restrição da sua liberdade. Ou seja, não ocorrerá aqui a cessação total da sua liberdade, mas simplesmente parcial. Esse indivíduo estará sujeito a um chamado tratamento ambulatorial. Tudo bem? Então, qual a espécie de medida de segurança? Detentiva, consistente em internação, e restritiva, consistente em tratamento ambulatorial. Qual o critério para a escolha da espécie de medida de segurança a ser aplicada? Isso aqui é interessante, adentrando no julgado. O critério utilizado aqui é se o fato é punível com reclusão ou detenção. Isso nos termos do artigo 97 do Código Penal. Se o fato ele é punido com reclusão, nós sabemos qual a distinção entre reclusão e detenção. A reclusão, embora seja um conceito aplicado muito mais para pena, poderá sujeitar o indivíduo ao início de cumprimento de pena em regime fechado, semiaberto ou aberto. Enquanto que na detenção, regime de cumprimento de pena inicial semiaberto ou aberto. Não tem o regime inicial de cumprimento de pena fechado na detenção, no crime punível com detenção. Qual o critério que eu utilizo para poder fixar a espécie de medida de segurança? Eu olho o crime. Se esse inimputável ou semi-imputável praticou um crime punido com reclusão, ele sofrerá uma internação. Interpretação fria e literal do artigo 97. Se o indivíduo, por sua vez, praticou um crime punido com pena de detenção, porque entende o legislador que aquela conduta ela não é tão grave, ela não é passível de um grau de censura tão alarmante, tão gritante, por isso pune com detenção, esse indivíduo, inimputável ou semi-imputável, poderá estar sujeito a uma internação ou um tratamento ambulatorial. Percebeu a sutil diferença? Quando o indivíduo pratica um crime, fato típico ilícito, não é culpável porque falta a ele culpabilidade, né? Porque o indivíduo é inimputável. Pratica um crime punido com reclusão, internação. Praticou um crime punido com detenção, internação ou tratamento ambulatorial. Qual o critério que eu utilizo para poder aplicar um ou outro no crime punido com detenção? Periculosidade do agente. E aí nós já estamos adentrando no julgado. O STJ, pergunta número 7. O STJ aplica o critério estabelecido no artigo 97 do Código Penal de forma literal, absoluta, que é o que nós acabamos de falar,
reclusão, internação, detenção, internação ou tratamento ambulatorial? Duas posições. Quem é nosso aluno no curso de Direito Criminal já viu esse tema. Nós trabalhamos esse tema, inclusive citamos a resolução 113 do CNJ, e aí nós temos duas posições quanto a essa aplicação literal ou não do artigo 97. A quinta turma, como eu disse, entendia pela interpretação literal do dispositivo. Praticou um crime punido com reclusão? Internação. Sem possibilidade de discricionariedade por parte do julgador, na fixação da espécie de medida de segurança. Praticou um crime punido com detenção, internação ou tratamento ambulatorial. Percebe? A sexta turma, por sua vez, entendia que, embora o indivíduo tivesse praticado um crime punido com reclusão, fica a critério do julgador, desde que observado a periculosidade desse indivíduo, aplicar uma internação ou aplicar um tratamento ambulatorial. Qual que é a base desse entendimento da sexta turma do STJ? Princípio da dignidade da pessoa humana. Então a interpretação aqui ela não é literal, ela é sistemática. Eu faço uma interpretação conglobante, eu analiso todo o ordenamento jurídico. Ao invés de aplicar de forma literal e fria o que dispõe o artigo 97 do Código Penal, eu aplico o 97 em concomitância, em conjunto, com o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, princípio da dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Foi esse o entendimento, essa segunda posição, essa interpretação sistemática que prevaleceu no STJ, julgado agora, pacificado agora pela nossa querida terceira seção. Correto? Foi esse o entendimento que prevaleceu. Qual o entendimento que prevaleceu? Interpretação sistemática. A resolução 103 do CNJ, inclusive, dispõe nesse sentido quando diz que o juiz deve preferir a políticas antimanicomiais em detrimento da interpretação fria e literal do artigo 97 do Código Penal. Em síntese, prevaleceu o entendimento de que não independe, melhor dizendo, a espécie de pena privativa de liberdade aplicada ao crime, ou seja, independe se o crime é punido com detenção ou reclusão. É o caso concreto, frente ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, que determinará qual a espécie de medida de segurança o julgador aplicará ao inimputável ou ao semi-imputável. Vamos agora para o segundo julgado em matéria de direito penal, lei de drogas. Me permitam ler a emenda. A reincidência de que trata o parágrafo 4º do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, é a específica, segundo a interpretação topográfica, que leva em consideração a posição dos artigos, parágrafos e incisos. Os parágrafos não são unidades autônomas, estando vinculados ao caput do artigo, a que se refere. Logo, quando o parágrafo 4º fala em reincidência, quer se referir à nova prática do mesmo crime, previsto no caput do artigo 28. STJ, sexta turma, recurso especial, de número 1.771.304, origem Espírito Santo, relatoria ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10 de dezembro de 2019. Para entender esse julgado, importantíssimo, por sinal, concernente à lei de drogas, eu preciso primeiro me perguntar o seguinte: qual a conduta punida no artigo 28 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006? A conduta punida, diluída em 5 verbos nucleares do tipo, é basicamente portar droga para consumo pessoal. Então, se o indivíduo ele porta droga para consumo pessoal, ele estará em curso no artigo 28 da Lei de Drogas. Incide o princípio, questão número 2, da alternatividade quanto à prática dos verbos constantes do artigo acima referido, ou seja, se o indivíduo ele pratica dentro do mesmo contexto 2 ou mais dos 5 verbos constantes no artigo 28, ele responderá por um único crime do 28, ou ele responderá em continuidade delitiva ou em concurso de crimes concernente ao 28. Ele responderá por crime único, porque incide o princípio da alternatividade, também chamado de princípio de ação múltipla. Tá bom? Ou seja, pratiquei 2 ou mais verbos dentro do mesmo contexto, respondo por um único crime e não por vários crimes em concurso de crimes. Tudo bem? Número 3, a condenação pela prática do artigo 28 da Lei de Drogas é considerado para fins de reincidência? Observação.
O próprio STJ entendeu, salvo engano, num julgado de 2019, eu trouxe até o número do HC, que é HC 437, origem de São Paulo, julgado pela 5ª turma do STJ, temos também precedentes da 6ª turma, dizendo que a prática do artigo 28 não é considerada para fins de reincidência. O que quer dizer isso? Se eu fui eventualmente condenado pela prática do artigo 28 e posteriormente cometo novo crime, eu não sou reincidente. E por quê? Porque nós temos que analisar a natureza jurídica do artigo 28. O artigo 28 ele é um crime despenalizado. Ele é um crime sem pena. Aquela pena ordinária, como nós conhecemos, privativa de liberdade ou multa. Nós não temos esse tipo de pena no artigo 28. Se olhar o preceito secundário do artigo 28, será um preceito secundário atípico. Considerando a natureza jurídica do artigo 28, ele não é considerado para fins de reincidência. Perceba bem. Pratiquei o artigo 28. Sentença penal condenatória transitou em julgado. Se eu pratico novo crime dentro daquele lapso de 5 anos que nós trabalhamos no vídeo de processo penal, eu não sou reincidente. Por quê? Natureza jurídica do 28. Houve aqui uma interpretação sistemática também. Eu comparei o artigo 28, natureza jurídica atípica, com a contravenção penal. Se eu pratico contravenção penal e depois pratico um crime, eu não sou reincidente. Então seria desproporcional considerar o 28 que está despenalizado para fins de reincidência. Tá bom? Mas voltando para o julgado, só uma introdução para a gente entender um pouco do 28 e as suas peculiaridades. Ele é um crime mutante dentro do ordenamento jurídico. Quais as sanções aplicadas ao agente condenado pela prática do artigo em comento? Ou seja, quais as sanções previstas no preceito secundário do artigo 28? Eu tenho 3. Olha para você ver a natureza distinta desse artigo. Pena, a sanção, melhor dizendo, quais são? Inciso 1, advertência sobre os efeitos da droga. Inciso 2, prestação de serviço à comunidade. 3, comparecimento a programa ou curso educativo, uma chamada medida educativa. Então eu tenho 3 espécies de sanção pela prática do 28. Correto? Questão número 5, para a gente entender o julgado. Qual o prazo das sanções aplicadas ao agente condenado pela prática do artigo 28 da Lei de Drogas? Se o indivíduo ele é primário, o inciso 2 e 3, ou seja, a prestação de serviço à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, irá perdurar pelo prazo de 5 meses, se eu sou primário. Então, se eu nunca cometi um delito e fui condenado pelo 28, o juiz irá fixar para mim a prestação de serviço à comunidade ou inciso 3, comparecimento a curso educativo, pelo prazo de até 5 meses. Agora, se eu sou reincidente, 10 meses. Incisos 2 e 3, 10 meses. Então eu terei que prestar serviço à comunidade ou comparecer a programa educativo, a curso educativo, pelo período de até 10 meses, se eu sou reincidente. Aí vem o questionamento, foi o objeto de julgamento do STJ. A reincidência de que trata o parágrafo 4º do artigo 28 da Lei de Drogas é específica ou genérica? Ou seja, para incidir quanto à minha pessoa, esse prazo de 10 meses, quanto ao inciso 2 e 3 do artigo 28, eu teria que ser reincidente genérico ou específico? Ou o indivíduo ele é reincidente genérico. Se praticou um crime do 28 aqui, transitou em julgado, praticou no 28, reincidente específico. Foi a posição que prevaleceu no STJ, portanto o parágrafo 4º do artigo 28 é para fins de reincidência específica, tá bom? Inclusive posição defendida pelo professor Luiz Flávio Gomes. É isso, pessoal, eu espero ter conseguido me fazer compreendido. Precisar, estou à disposição. Bons estudos a todos.